Olá, sou o professor Bruno Massara, aqui do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Espírito Santo, e esse vídeo é uma apresentação do conceito de ecologias de projeto, que é também um nome dado a uma disciplina oferecida no mestrado. Esse vídeo, então, busca apresentar conceitos geradores da construção dessa ideia de ecologia e arquitetura, ecologia e o projeto. A ideia é que eu possa fazer uma breve explicação, acompanhado de uma apresentação que eu vou passar, mais algumas outras referências importantes para introduzir um pouco a ideia das ecologias de projeto aqui para os alunos e demais pessoas interessadas em aprofundar um pouco mais a relação da ecologia com a arquitetura, a partir de uma visão muito pessoal minha, que eu intitulei Ecologias de Projeto. Maiores informações podem ser encontradas no site, que está aqui na tela, territórios.org/rede, que é o site do grupo de pesquisa Conexão VIX, onde podem ser encontrados artigos, apresentações, informações complementares dessa ideia, entre outros assuntos que a gente investiga. Gostaria de falar também que, como parte dessa apresentação, eu estou aqui recorrendo a algumas ilustrações que foram retiradas dessa publicação, que é a Pisiagrama, uma publicação extremamente importante, interessante e inspiradora a respeito de questões relacionadas à arte, à cultura, ao espaço público, e dentre essas edições, em especial a edição 8, chamada Extinção, uma edição que foi da qual eu recorri para extrair algumas imagens, alguns conceitos, dentre elas o texto do Manuel Bivar e as pinturas de Suichi Nakano, o texto Laboratório da Extinção. Usei também as imagens deste trabalho intitulado Manhattan 2409, de Eric Sanderson, e ainda um outro artigo denominado Mundo Começar do Zero, texto de Guilherme Wisnik, com imagens de François Roziou. Muito bem, o conceito de ecologia, então, ele emerge a partir do pensamento e do trabalho do zoologista alemão Ernst Haeckel, ainda no século XIX, que cunhou esse termo. Originalmente, a etimologia do termo remete à ideia de habitação, oikos, associada à questão do estudo. Então, podemos dizer que essa habitação, de fato, não necessariamente é a habitação arquitetônica, como a gente está acostumado a lidar com ela, os arquitetos, mas uma habitação no sentido de moradia de um ser vivo, o habitat natural de uma determinada organização de vida. Dessa maneira, a ecologia ela pode ser também entendida como a ciência da vida. Ou ainda, um conjunto organizado de conhecimentos relativos aos laços que unem os organismos vivos ao seu meio vital. Outra definição importante sobre o conceito de ecologia é a ideia de que ela se trata de um estudo dos meios pelos quais os organismos interagem uns com os outros e com os elementos do seu ambiente. Como nenhum organismo vivo vive isolado de outros organismos, ou de um meio ambiente, a gente pode entender de uma forma sintética, nesse início de apresentação, que a ecologia trata um pouco de uma ciência das relações. Aqui ao lado a gente vê uma das imagens do texto que eu acabei de citar, Mundo a Começar do Zero, que demonstra, então, uma situação que a gente imagina como um colapso dessa relação entre ser vivo e natureza.
sistemas artificiais, sistemas naturais. Há um termo, né, uma derivação importante, é denominada ecologia urbana. Tá? Então, a ecologia urbana ela é um tema que visa fornecer essas informações necessárias para preservar e valorizar a biodiversidade, com estratégias para conter a expansão urbana sobre os espaços naturais. Os ecologistas visam aplicar técnicas e tecnologias a fim de minimizar os impactos da rápida urbanização e ajudar a criar cidades ricas em biodiversidade e resilientes ao futuro. De certa maneira, assim, todas as atividades antrópicas afetam diretamente os fatores bióticos e abióticos. Então, nesse sentido, assim, todos vivemos em um sistema interdependente entre ecologia e sociedade. Ou seja, né, a ecologia urbana seria um recorte mais aproximado do tema, né, da área, do campo de investigação de arquitetos e urbanistas, dos fundamentos da ecologia. Eu convido todos a acessar a dissertação de mestrado de Janine Schmidl, intitulada Da Ecologia à Arquitetura da Paisagem, defendida aqui no nosso programa de pós-graduação em arquitetura da Universidade Federal do Espírito Santo, em 2015. Aqui ao lado também a gente vê uma pintura de Suichi Nakano, também mencionada no artigo que eu apresentei anteriormente, né, em que essa reorganização de uma estrutura natural e artificial se vê colocada de uma maneira, né, assim, hiper naturalizada. Essa imagem é uma simulação ao lado de uma fotografia, também trabalho dessa publicação, né, intitulada Manhattan 2409, e aqui a gente consegue visualizar uma comparação, né, entre o que seria a cidade de Manhattan antes do seu descobrimento e o que é a cidade de Manhattan já no nosso tempo atual, né? Então, há uma distância abissal entre a estrutura, né, das relações em termos de ser vivo e ambiente, nessa imagem da esquerda, e entre a relação antrópica que nós construímos para o nosso ambiente, né, hoje. Bom, em se tratando da ecologia urbana, é uma referência teórica importante, que é o Eckhart Hahn, um dos primeiros militantes da ecologia urbana, né, que publicou a sua obra Planejamento Urbano Estratégico ainda em 1987, na qual ele definiu os elementos que deveriam ser levados em conta no desenvolvimento sustentável e propôs as primeiras medidas para alcançá-lo. Em 1990, foi publicado o relatório de reestruturação urbana ecológica, cujas principais direcionamentos eram a ética e respeito ao ser humano, a participação e democratização, a organização em redes, retorno à natureza e às experiências sensórias, o uso misto e a densidade urbana controlada, a associação entre ecologia e economia, e cooperação internacional. Então, a gente percebe que o relatório, né, que se encontra mais detalhado nessa publicação do Gozan Miller, intitulada Arquitetura Ecológica, publicação do Senac de 2011, ele vai trazer maiores informações, mas a gente percebe que já há uma vinculação mais complexa do conceito de ecologia e associado ao urbanismo com elementos que implicam fatores políticos, sociais, econômicos e de relações entre valores éticos e morais. Então, de fato, assim, é difícil criar uma separação desses vínculos, né? E é justamente disso que a gente pode pontuar essa importância
da ecologia, porque ela trata justamente em como a gente observa os problemas, a realidade, a partir de uma lente que identifica essas relações e busca reconhecer a sua importância para além de uma análise dos objetos ou dos fatos, dos acontecimentos isoladamente. Um tema central para a ideia, para aprofundar um pouco mais, assim, numa análise assim, sobre essa ciência das relações, seria abordar um pouco o conceito de ecossistema. A noção de sistema é extremamente importante assim, para a gente poder analisar situações de alta complexidade que implicam em um conjunto de relacionamentos. Né? A própria ideia de sistema, né, que é um conceito introduzido pelo Nicholas Luhmann, diz respeito a um modelo de ordenação de estruturas com ênfase no intercâmbio. A gente pode afirmar que o sistema busca avaliar esse conjunto de elementos organizados segundo determinadas relações. Esse sentido pressupõe que um dos fatores mais importantes para a gente analisar uma situação, um problema ou um acontecimento é uma avaliação de como que os elementos funcionam a partir das suas interdependências. Então, reforçando a ideia de que é mais importante assim, avaliar essas interdependências em uma organização do que propriamente a composição morfológica dos objetos que o compõem isoladamente. Quando a gente associa o conceito de sistema ao de ecologia, ou ao eco, né, que a gente viu se tratar dessa relação com o habitar, o meio, né, a gente pode dizer que é o conjunto de estruturas interdependentes que interagem e tornam possível a vida entre os seres vivos em um determinado meio. Essas estruturas, esses sistemas, eles podem ser subdivididos em duas categorias, como sistemas naturais e sistemas artificiais, sendo estes últimos os criados por nós, seres humanos. Né? Mas, de qualquer maneira, adotar essa perspectiva sistêmica é um passo importante para nós, arquitetos, pensarmos que grande parte da nossa análise sobre o nosso objeto de estudo, que são as organizações, as cidades, os sistemas artificiais, os edifícios, implica em considerá-los não mais a partir de um olhar sobre a sua forma específica, né, mas sobre a forma como eles interagem com os outros. Então, quais são as redes de interação que podem ser construídas para que estes elementos funcionem de uma maneira um pouco mais equilibrada, no sentido da coerência, né, ou da congruência, que são conceitos da teoria do sistema extremamente importantes, porque a dinâmica de um sistema nem sempre pode se resumir a uma única situação de equilíbrio, mas em uma busca constante pelo equilíbrio. Informações, eu acho, mais complementares a isso podem ser encontradas em uma publicação recente chamada The Autopoiesis of Architecture, do autor Patrick Schumacher, em que ele descreve como que a arquitetura, o estudo da arquitetura pode se comportar mais como uma ciência da comunicação, né? Comunicação entre formas, a comunicação entre espaços, e não do espaço em si, não da forma em si, né? Mas como estruturar essas relações de intercâmbio entre espaços, entre ambientes, entre programas. Recomendo essa leitura complementar. Como eu venho dizendo, né? Então, todos os sistemas
tem como objetivo buscar a estabilidade, por mais que ela nem sempre seja alcançada, né? Mas os sistemas em interação buscam esse equilíbrio como uma forma de compensar as perdas e os ganhos de cada estrutura envolvida nesse sistema, né? E com isso é muito importante assim que estes organismos, né, eles tenham uma capacidade de adaptação, que o sistema em si seja dotado de uma capacidade de adaptação, né, porque justamente essa capacidade que vai fazer com que ele atinja o equilíbrio, né. O estado de sinergia, né, pode ser identificado como esse momento em que os elementos do sistema estão bem integrados, né. O próprio conceito de sistema, né, etimologicamente, remete à ideia de uma reunião, de uma conjuntura, de um conjunto de estruturas em sobrevivência contínua e integrada, né? Ou seja, um dos princípios mais fundamentais da teoria dos sistemas é que a complexidade do todo do sistema ela é mais importante e maior do que a soma de suas partes. Ou seja, o que está em questão aqui é a ênfase nas trocas de informação, nas conexões entre os elementos estruturantes desse sistema, em suas propriedades adaptativas e combinatórias e seus atributos de organização e reorganização. Com isso, ainda tentando fundar as bases desse conceito de ecologia, a gente pode adotar, então, como uma referência importante para isso, o conceito de sistemas, né, com, visto a partir desse conjunto de elementos em interação que trocam informações, que comunicam entre si em um regime não centralizado, mas distribuído. Dessa forma, a gente já vai dando passos para entender que mais do que um estudo isolado de formas de organização, o princípio de ecologia diz respeito a toda uma possibilidade da gente refletir de uma maneira nova sobre como que a gente encara os nossos desafios enquanto arquitetos e urbanistas. Então, nesse sentido, a gente poderia afirmar que a ecologia, por hipótese, ela nos leva a uma revisão epistemológica da própria lógica de pensamento da arquitetura, né? Obviamente, a gente precisa ir mais além, a ideia desses conceitos é cada vez indo um pouco mais além, e ampliando um pouco essa visão do que é ecologia e de como ela vem sendo adotada, né? Então, a gente tem essa definição do Vassão, em que ele coloca que a ecologia é um conjunto de entidades concretas que compõem o ambiente em que vivemos e cujas relações não podem ser desfeitas sem alterar definitivamente a própria constituição das entidades e do próprio ambiente, né? Então, é justamente esse conjunto de relações que montam e que regulam e que estruturam essas relações, né? Sem elas, né, todas as entidades e todo o próprio ambiente perde o seu sentido de existência. Então, isso muda um pouco assim, o foco do olhar sobre um problema, do que a gente trabalhar com as entidades isoladas, mas a gente tentar permanente avaliar de que maneira elas interagem. Então, o conceito de ecologia é extremamente importante para a gente pensar essas maneiras de avaliar e identificar e trabalhar com a interatividade, com a interação, né? Então aqui a gente já percebe um pouco assim que existem laços estruturais, conceituais muito importantes entre a ecologia, entre os sistemas, as redes e com a cultura digital, né, que é uma cultura que se faz e se refaz a partir da estruturação por redes, né? Então, daí o interesse também a mais sobre avaliar a importância desse conceito na atualidade, né? Nesse caminho, assim, de aprofundamento sobre o conceito de ecologia, né, a gente pode
trazer aqui para o debate as discussões do Félix Guattari, na sua publicação As Três Ecologias, né? De acordo com o Guattari, assim, não haverá verdadeira resposta à crise ecológica, a não ser em escala planetária e com a condição de que se opere uma autêntica revolução política, social e cultural, reorientando os objetivos da produção de bens materiais e imateriais. Então, essas três ecologias, né, na forma como o Guattari coloca, ela se estruturaria a partir de uma ecologia do meio ambiente, uma ecologia das relações sociais e uma ecologia da subjetividade humana, né? Então a gente poderia interpretar essa ecologia do meio ambiente como sendo as nossas relações de uma maneira mais biológica, entre sistemas naturais e sistemas artificiais, né? A ecologia das relações sociais que fazem com que as nossas atividades ocorram, né? A nossa vida perpetue, né? Que as nossas atividades se estruturem, e a subjetividade humana relacionada um pouco aos nossos valores, né? A forma como a gente encara os problemas, encara as relações, né? Como que a gente se coloca diante delas. Então, a ecosofia, né? Na perspectiva do Guattari, que seria essa reunião, né? Entre as três ecologias, né? Seria, então, essa reunião ético-política de três registros ecológicos que colocam em questão a maneira de viver daqui em diante sobre este planeta. O Guattari frequentemente discute e problematiza a nossa relação, se perguntando um pouco, né, colocando a questão de o que é errado com o planeta, né? Então, primeiro a gente poderia falar que nessa relação entre sistemas naturais e artificiais, o que a gente vê são a instauração de imensas zonas de miséria, fome e morte, né? Além disso, a gente tem, nestes sistemas de relação planetária que a gente vive hoje, um perverso e monstruoso sistema de estimulação denominado capitalismo mundial integrado. A gente também vive em um regime de trocas que, por si só, opera em um nível autodestrutivo em muitas situações, né? Uma delas também poderia chamar como essa instauração de regiões crônicas de desemprego, marginalização, né? De uma parcela cada vez maior de populações jovens, idosos e desvalorizados, né? Além disso, assim, no universo assim da informação, a gente vê essa intoxicação e um discurso sedativo que as televisões e a internet destilam a nós, né? Então, operamos em um universo de informações extremamente questionáveis a respeito de tudo, né? Se tornando realmente assim uma pandemia, né? De uma espécie de uma virose cognitiva e de interpretação do que é a verdade. De certa maneira, esse capitalismo mundial integrado, então pós-industrial, tende a descentrar seus focos de poder das estruturas de produção de bens e serviços para assumir as estruturas produtoras de signos, sintaxes e de subjetividade, do controle que exerce sobre a mídia e a publicidade. Então, mais do que um operador, né, que concentra bens e serviços de acumulação, vamos dizer assim, produtiva, né, a gente tem hoje também essa acumulação da informação, da verdade, né, ou da pseudo-verdade, né? E, então, organismos operam no nível da subjetividade para criar uma espécie de uma ilusão de verdade, uma ilusão do que de fato são os fatos, né? E como eles são manipulados para se tornarem uma outra construção subjetiva, né? Então, há uma disputa muito grande no discurso, né? E o papel do discurso ele é extremamente poderoso na atualidade, né? Justamente impulsionado por uma lógica da comunicação exponencializada pelas redes digitais. Bom, então,
Guattari nos coloca como um aspecto chave para a gente pensar a ideia de que a gente vive em um grande paradoxo, né? Por um lado, a gente tem um desenvolvimento contínuo de novos meios tecnológicos, científicos, capazes de resolver as problemáticas ecológicas dominantes e determinar o reequilíbrio de atividades socialmente úteis para o planeta. Então, somos dotados dessa capacidade técnico-científica para resolver os problemas. Por outro lado, né, a gente é incapaz de lidar com essas forças sociais que se organizam, né, e reconstroem essas formações subjetivas, né, e apropriam um pouco desses nossos meios tecnológicos, né, para torná-los inviáveis, né, ou não úteis, ou para torná-los como uma espécie de uma mercadoria. Né? Então, a gente não consegue fazer uso de fato desses mecanismos para, de alguma maneira, responder um pouco a essa demanda dos problemas que temos, né, em função de uma disputa por forças sociais que competem para dominar esse discurso. Né? Ou seja, na perspectiva do Guattari, né, em um nível ecológico assim mais global, entendendo essa ecologia como sendo uma estruturação do meio ambiente, das relações sociais e da própria subjetividade, né? O que fazer? Né? Então, para ele, assim, primeiramente, a gente deveria recompor e ressingularizar as práticas humanas em vários domínios. A gente precisa tentar reinventar essa democracia em todas as escalas individuais e coletivas no âmbito da vida cotidiana, como, por exemplo, no urbanismo e na arte. Né? Desenvolver práticas específicas que reinventam o nosso modo de ser no contexto urbano. Né? Procurar antídotos para essa uniformização midiática, o conformismo das modas, a manipulação da opinião pela publicidade. Esse sentido, ele nos coloca a ideia de que precisamos construir novos territórios existenciais, né? Precisamos desenvolver uma métrica existencial vinculada às relações de apropriação dos espaços, lugares, a construção de identidades, atribuições de uso e ocupação. Né? Então, temos um desafio grande pela frente, que é desenvolver um pouco, não apenas esses sistemas, mas um modo de operação. Então, precisamos trabalhar essas relações, pensar os nossos problemas a partir das relações que eles nos podem ser aplicadas a eles, como reconfigurar um pouco essa lógica, e nem sempre a invenção de um produto, mas a invenção de uma nova forma de usar esse produto. Né? De certa maneira, uma ponte importante assim sobre a ideia de ecologia, hoje em dia, em uma era da informação, seria a gente pensar um pouco como que a informação hoje ela opera a partir de redes e sistemas, né, estruturados, né, o que o Pierre Levy chamaria de redes sociotécnicas, né, e que isso altera significativamente a forma como a gente aprende, como a gente se comporta, como a gente desenvolve conhecimento. Então, mais do que nunca, eu reforço a ideia de que a gente vive em um momento de reestruturação epistemológica baseada em uma nova lógica de conhecimento a partir de relações, né? E o conceito de ecologia nos ajuda, então, a pensar como que a produção desse conhecimento opera em um nível global, né? A ideia da epistemologia, da teoria do conhecimento, está diretamente relacionado ao conceito de cognição, né? Ou até fazendo referência um pouco ao conceito das ecologias cognitivas, né? E que entendendo que a cognição ela é um conjunto de processos, né? Utilizados por nós na construção do nosso pensamento, né? E que eles ajudam assim a nos fazer entender dos fatos, a reconhecer, a organizar a compreensão das informações, né, proveniente dos nossos sistemas perceptivos, né.
ou seja, a cognição, ela está diretamente relacionada ao nosso julgamento, ao nosso raciocínio, ao nosso aprendizado, né? E de alguma maneira ou de outra a gente está operando em um universo de extrema exposição, né, de informações, e o nosso processo cognitivo é profundamente alterado por essa maneira de operar em redes. Nesse sentido, a ideia de ecologia e conhecimento, né, unindo um pouco essas duas situações, né, o conceito de uma ecologia cognitiva significa a gente tentar entender todas, ou pelo menos tentar entender as dimensões técnicas e coletivas da cognição. Tudo aquilo que se relaciona um pouco ao pensar, ao falar e ao agir. E como arquitetos, eu incluiria nesse sistema também, né, a lógica do projetar, do processo criativo, né, entendendo de que a nossa forma de projetar está diretamente relacionada à nossa forma de pensar e que reestruturando a nossa forma de produção do conhecimento, a nossa forma de produção de projeto também é alterada, né? Ou seja, percebemos hoje que o processo não só do pensar, falar e agir, mas o projetar, ele é um resultado de uma dinâmica ecológica, né, cognitiva, né, a partir de um sentido do coletivo operado, né, e que tem como suporte o nosso campo sociotécnico, as nossas redes de internet e de comunicação. Né? Então, para o Pierre Levy, né, que é um autor que trabalha bastante a ideia de uma ecologia cognitiva, né, a cada etapa da nossa trajetória social, a coletividade nos fornece línguas, sistemas de classificação, conceitos, analogias, metáforas, imagens, né, evitando que tenhamos que inventá-las por conta própria. Ou seja, a gente vive de fato uma nova era, né, de estruturação do pensamento. O meio ecológico, né, atual, pensando em uma visão mais ampla, né, no qual as representações do que somos, né, do que a vida é, né, como elas se colocam, ela é propagada por dois grandes conjuntos, as mentes humanas e as redes de computadores, né. Então, os computadores hoje operam como se fosse uma espécie de uma, a gente poderia dizer, uma projeção da nossa mente, né, como um espaço complementar à nossa construção cognitiva, né, porque eles armazenam, transformam, transmitem as informações e as representações do mundo, né. Então, através das redes de computadores, a gente redistribui e reconfigura a forma do saber, né. Nesse sentido, assim, é uma referência realmente importante, que é o Gregory Bateson, que nos apresenta o conceito de uma ecologia da mente. Ecologia da mente é justamente a ideia de que não pensamos sozinhos, não fazemos uma leitura global sozinhos, né? Estamos trabalhando sempre em conjunto com outras mentes e elas são responsáveis pela nossa formação e vice-versa. Então aqui eu queria mostrar rapidamente uns trechos de um vídeo sobre o Gregory Bateson, um documentário feito pela filha dele, em que ela conta um pouco sobre de que maneira essa visão do pai, né, sobre o conceito de ecologia e sobre a natureza como um todo, que transcende totalmente a ideia de ambientes naturais, né, mas de toda uma forma de nos colocarmos diante da realidade, né, sobre entendermos essa realidade a partir de uma rede de relações. Né. Então, eu queria colocar aqui rapidamente alguns trechos, né, dessa, desse documentário, né, destacando dois pontos principais, tá? Então, tá nesse ponto aqui, vamos assistir.
Nesse ponto, eu acho interessante porque ela coloca justamente a ideia de que o problema para o Bateson é como nós enxergamos a realidade, né? Como nós interpretamos a realidade, não a partir das suas relações de interdependência, né? Mas a partir de objetos isolados, né? E isso faz com que a gente justamente rompa essas ligações tão importantes para a manutenção de um sistema ecológico, né? Dentro do qual a gente vive. Vou passar um pouquinho mais adiante aqui, para mostrar um outro ponto que eu acho importante, em que ele vai tratar sobre a questão de um conceito, né, importante, que é o conceito de cibernética. Vamos assistir aqui um pedaço. Ou seja, retomando um pouco aqui, né, eu acho que começa a ficar um pouco mais claro de que toda essa ideia de se pensar uma ciência da ecologia, uma ciência das relações, uma ciência dos sistemas, das interações, ela caminha muito em direção a uma ciência da computação. E pela minha formação e área de interesse, né, sou um professor que se dedica muito a estudar os processos computacionais, as formas de pensamento computacional, as relações entre os sistemas gráficos e de fabricação digital na arquitetura, né, eu percebo que há, de fato, uma escola de pensamento muito importante que nos ajuda a entender sobre interatividade, sobre comunicação, como que a gente consegue aprender com esses sistemas artificiais e naturais integrados. E isso caminha muito em direção a esses estudos sobre a cibernética, que a princípio pode parecer uma ciência de uma realidade futura, mas como foi visto aqui, ela é uma ciência que nasce, né, em meados do século XX, né, e que é justamente um campo de conhecimento dedicado a entender como que os sistemas se comportam, né, como que eles são controlados, como que eles interagem, né? Então, quando a gente imagina sistemas cibernéticos, a gente lembra de robôs, né, de alguma maneira os robôs, né, em funcionamento e em relação com o mundo, eles podem ser considerados como se fosse uma forma de simulação de um sistema vivo. Então, eles operam a partir de um conjunto de regras que eles obedecem. Então, a ciência da computação é também uma ciência de criar sistemas de controle, criar sistemas que fazem com que os robôs operem, as máquinas operem, os equipamentos de fabricação digital operem, né? Então, a gente precisa entrar nesse universo para conceituar até um pouco melhor
a forma como a gente vai trabalhar. Recomendo que vocês assistam a esse vídeo, né? Ele está disponível no Vimeo, sob o título Ecologia da Mente, Gregory Bateson, e ele tem um botão de tradução para o português, né? Que é muito legal. Então, acho que vale muito a pena assim, assistir, é um pensador extremamente importante para nós, né? Ou seja, o Bateson ele sugere para a gente um modo diferente de perceber a realidade, a partir das suas relações, a partir de uma ecologia, né, de fatos, de formas de organização, vamos colocar assim. E para ele, o aprendizado nunca termina. Né? Então, a gente está permanentemente em processo de aprendizado. Né? Ele critica muito a ideia de que o mundo é feito de itens separáveis do conhecimento. Né? Ele mesmo foi um filósofo que transitou por vários campos do conhecimento, né? Da antropologia à cibernética, à filosofia, à matemática, né? Às ciências sociais. Né? Então, ele não se interessa muito em especialidades, mas em padrões mais amplos, como as coisas se conectam, né? Especialmente as coisas vivas. Né? E, de fato, esse pensamento é extremamente pertinente hoje em dia, porque a gente vive em uma situação em que esses sistemas artificiais, né, eles têm aparecido e se conectando com a gente, né, nós seres vivos, né. Então, através de objetos artificiais que se comunicam a partir da internet das coisas, a partir de redes de troca de informação rápido, como 5G, né, a partir de mecanismos que nos monitoram, né, que é o nosso reconhecimento facial, biométrico, né, sistemas que nos enxergam por dentro de forma extremamente complexa, né, de operações que são feitas de forma remota, de sistemas de fabricação extremamente robotizados. Então, a gente já opera em um nível de integração muito grande entre sistemas naturais e artificiais. Então, a gente precisa, então, desenvolver essa capacidade de enxergar esse problema de uma forma mais estruturada. Né? E essa forma vem a partir dos estudos sobre a cibernética, sobre as teorias dos sistemas, sobre a teoria das redes, né? Sendo essas grandes fontes de informação e aprendizado para nós que lidamos com questões próximas ao universo da computação. Ou seja, o Gregory Bateson, ele é um autor, assim, que se eu poderia, de alguma maneira, assim, trazer algumas informações mais relevantes, resumidas a partir para ele, né? Ele busca dar um zoom em coisas muito pequenas e depois ampliar para contextos maiores. Então, nesse próprio documentário, ele faz uma analogia muito interessante entre, por exemplo, as nossas mãos, né? E ele fala que a mão é, de fato, assim, um grande produto da evolução, né? Dos seres vivos, né? A nossa capacidade de manipular, mas que quando a gente pensa uma mão, a gente não pensa a mão como 5 apêndices, mas a gente pensa em 4 relações que são possíveis de acontecer entre os dedos, né? Então, o que está em jogo não é praticamente 5 objetos, mas como eles relacionam entre si, né? Quais os tipos de interação entre eles é possível de acontecer, né? E como que essas interações nos permitem ter um salto em termos evolutivos muito grande, né? O fato de criar movimentos, né, de pensamentos, né, para ele é muito mais importante do que os 5 objetos isoladamente. Então, em termos cognitivos, ele fala que a gente às vezes acha que estamos pensando nossos próprios pensamentos, mas na verdade a gente está pensando os pensamentos de uma cultura. A nossa formação, ela passa um pouco pela nossa história, pela nossa vivência, pelas relações e vínculos que são criados nas relações sociais. Então, quando pensamos pensamentos da nossa cultura, né, somados às nossas experiências próprias, né. Ele cita ainda, fala que a maior parte dos problemas do mundo é resultado da diferença entre como a natureza funciona e como as pessoas pensam. Então, há uma forma
há um problema que ele diagnostica sobre essa maneira como a gente enxerga a natureza separadamente dessas relações em que ela opera, né? Então a gente não consegue enxergar isso, não consegue perceber isso, e os nossos projetos, as nossas soluções passam por uma situação muito de pensar cada dedo, né? Mas não pensar a relação entre eles, né? E de fato a gente precisa pensar essas interdependências, né? São conceitos extremamente pertinentes para a nossa atualidade, né? Ou seja, assim, resumindo, as principais contribuições do Bateson para esse entendimento da ecologia, né, passa por a gente ter um reconhecimento desse contexto, né, que as ações isoladas não têm nenhum sentido, e estar em relação, né, essa talvez seja um dos pensamentos mais importantes do Bateson, e que de alguma maneira inspira essa disciplina, né. Estar em relação na arquitetura significa o quê? Uma ecologia de projeto significa pensar quais relações, né? De fato, assim, a gente não sabe quais relações pensar, mas implica em pensá-las, em pensar relações. Se for, de repente, de um projeto, de um edifício, quais relações esse edifício estabelece? Se for um projeto urbano, quais relações esse projeto urbano tem, né? Se for de um objeto, um equipamento, um sistema, uma plataforma online, que relações a gente quer construir com elas? Então, estar em relação seria o principal objetivo dos nossos projetos, né? E não especificamente a forma que ele tem em si, né? Mas a forma como ele constrói ou favorece ou funciona como uma espécie de uma interface para o surgimento dessas relações, né? Normalmente isso já acontece nos projetos de arquitetura, né? A arquitetura, ela, enfim, funciona como uma espécie de uma interface para as relações humanas acontecerem, né? Mas a gente ainda precisa ir além, né? Não só das relações sociais, mas das relações com sistemas naturais, né? Então a gente normalmente é muito condicionado a pensar a causalidade dos problemas, né? Mas a gente às vezes ignora as relações e o papel que cada elemento tem para a construção do problema. Esse tipo de pensamento, assim, que de alguma maneira é simplista, né, e de uma maneira equivocado também, né, parte da ideia de que a gente não consegue reconhecer um pouco essa beleza das relações, né, e a experiência que temos, por exemplo, quando a gente lê um poema ou observa uma pintura, né, é justamente a gente tentar reconhecer não exatamente a forma daquela obra de arte, mas que exploração dessas múltiplas relações o artista conseguiu capturar, né? Então, a arte é um universo em que essas relações são muito visibilizadas e muito expostas, né? Então, para o Bateson, através da arte, né, ela é uma forma humana pura da comunicação, né? Uma metáfora à língua das relações, aos sistemas naturais, espaço para comunicar espectros de possibilidades, ao invés de uma identificação muito rígida, né? Então, quando a gente observa, por exemplo, uma pintura do Van Gogh, né? Mais do que o motivo assim daquela pintura que está ali colocada, mais do que uma interpretação pictórica do sentido exposto por aquela figuração, né? Se a gente for analisar assim, os detalhes da pincelada, o tipo de traço, o tipo de força usada, né? Se a gente for entrar na minúcia dessa produção dessa obra, a gente vai descobrir inúmeras outras relações importantes na forma como o artista tem de se expor, né? De se colocar e de fazer, não só através da sua pintura, mas através do seu processo de trabalho, né, se fazer presente dentro aquele momento histórico, né? Ou seja, assim, a internet, né, o que a gente chama de uma rede de computadores, né, já partindo um pouco agora para essa interpretação do que a gente chama de uma hipermídia, né,
que é um termo muito utilizado pela Lúcia Leão, que é uma pensadora das redes, né? Ela explica que a internet ela é uma rede e ela funciona como uma espécie de um labirinto, né? O labirinto da hipermídia, ou seja, ela é uma rede estruturada de uma maneira não linear, né? Ou seja, para a gente navegar nessas situações de não linearidade, né? Ou labirínticas, né? A gente precisa também saber entender questões dentro do conceito de sistemas, de trocas, né? Então, vivemos em uma situação em que a gente precisa lidar com a complexidade desses sistemas, né? Complexos, e com isso, assim, entender que não é imediata a nossa compreensão dessas relações, mas que elas precisam ser investigadas a partir de sua importância, né, na construção dessas relações hoje, né? Ou seja, nesse sentido, a teoria da complexidade ela nos ajuda a também entender um pouco essa ecologia de relações, né? Porque ela é uma teoria que busca entender essas organizações não lineares e que não tem um centro, né? Ou seja, quando a gente fala de um espaço complexo, a gente está fazendo uma referência a um espaço que não desorganizado, né? Mas um ambiente onde a organização é menos facilmente reconhecível em função da quantidade e transitoriedade dessas referências, né? Então parece abstrato, mas de alguma maneira, assim, esse tipo de pensamento da complexidade, né, ele implica em uma mudança na nossa forma de enxergar o mundo, né, de não querer as respostas imediatas, de não tentar identificar ou rotular certas questões muito rapidamente, né, de tentar ir aos poucos identificando essas pontes, né, e trabalhar como pequenas interferências, né. Então, houve um tempo em que os arquitetos podiam projetar cidades a partir do zero, né? Então, começar a olhar o problema de uma forma como uma tela em branco, né? Mas hoje em dia a gente não tem mais essa possibilidade, né? A gente trabalha sobre uma rede de relações que já estão postas, então a gente não pode usar da mesma maneira a nossa forma de projetar do que a gente originalmente imaginava, ou aprendeu talvez, né? Mas a gente precisa reconhecer a desorganização desse sistema, reconhecer que ele é um sistema extremamente labiríntico e que muito provavelmente a gente não vai conseguir interpretá-lo em sua totalidade, né? Mas que a gente precisa saber agir e transformar a partir de pontos específicos que possam depois irradiar transformações em outros lugares, né? Então, essa operação da complexidade em um projeto de arquitetura tem se tornado cada vez mais necessária. Bom, passando um pouco aqui, né, é importante dizer que a nossa relação com os computadores, ela é extremamente presente hoje, né, e que os computadores, de alguma maneira, nos permitem simular um pouco parte dessa complexidade com a qual a gente interage os nossos problemas de projeto, né. Nesse sentido, eles são extremamente importantes porque é um recurso, é um instrumental assim muito rico para que a gente possa simular processos complexos e a partir daí tentar antecipar um pouco parte desses problemas tão difíceis da gente lidar com eles hoje em dia, né? Então, a internet, de alguma maneira, né, que é essa manifestação mais robusta da construção das redes, né, artificiais, né, que a gente já teve até hoje, né, ela traduz um pouco essa experiência da complexidade, né? Então, a gente já vive nela, né, tirando o fato das redes sociais, mas pensando a internet em si como uma estrutura de informações, né, assim, disponibilizadas para todos, né, ela já tem esse formato de complexidade. E a gente usa e navega por isso o tempo inteiro quando a gente também está projetando, né? Então, a internet não tem uma forma específica, né? Mas ela é como se fosse um organismo que está em constante mudança de forma, em constante atualização, né? Então, a gente já vive um pouco
um momento histórico em trabalhar com esta linguagem, que não é uma linguagem muito linear, mas é uma linguagem mais sequencial, uma linguagem não sequencial, né? Uma linguagem mais reticulada, mais complexa, e nesse sentido faz um pouco menção ao conceito de uma ecologia de sistemas, né? Uma ecologia de mídias, uma ecologia de informações, né? A gente vê como que o conceito de ecologia também é usado com muita frequência para fazer referência a coisas relacionadas à internet, né? O espaço da internet, né? Também o cyberespaço, né? A gente, como arquiteto, fica interessado, né? Porque que espaço é esse? Existe um espaço, né, nessa rede, né? É um espaço digital, ele é virtual, que espaço é esse, né? Então, é um ambiente de comunicação, né? Que surge a partir de redes interconectadas de computadores, né? Ou seja, não é só uma infraestrutura material, mas esse oceano de informações que ele abriga. E esse oceano de informações é justamente o ambiente mais propício para que essas novas formas de uma inteligência cognitiva, novos gêneros artísticos, novas formas de interrelação surgem, né? E a esse reboque, novas formas de se projetar, de se pensar arquitetura, de se criar processos de pensamento, processos cognitivos para desenvolver projetos, né? Adotando um pouco essa metáfora de uma ecologia de relações, né? Não especificamente fazendo um desenho isoladamente de um projeto, de uma forma do edifício, mas tentando construir uma espécie de um diagrama, né, de relações que eu quero para que esse edifício, então, se torne um mediador dessas relações. Então, a ideia de ecologia tem muito uma ecologia de projeto, tem muito esse interesse de fazer com que os arquitetos pensem a partir de novas bases, né, conceituais, que se coloquem, que se posicionem de uma forma um pouco diferente diante dos seus desafios de projeto, e com isso a gente possa desenvolver, né, projetos com maior capacidade de arranjo, de adaptação, né, abrindo um pouco mão, talvez, de uma essência muito formalista, né, de expor demais assim, a casca, o produto, a forma, né, mas pensar o que há por trás, o que eu consigo favorecer, que tipo de relação eu consigo reconstruir a partir dessa minha forma de projetar, né? Ou seja, né, essa ecologia de mídias, né, dos sistemas, dos espaços, cyberespaço, ela é extremamente importante para a nossa construção de projeto. Ela é a base para o nosso ambiente, a nossa infraestrutura de comunicação tecnológica, né? Mas ela é dinâmica, ela afeta as nossas relações, nossos comportamentos, né? A nossa cultura e certamente vai influenciar a nossa forma de projetar, né? Ou seja, todas essas comunidades culturais, né, que são originadas da internet, que se desenvolvem a partir de comportamentos nesse sentido, né? Entrando um pouco mais assim nesse sentido das ecologias assim artificiais, né, um outro tema que a gente pode trazer e já levando um pouco mais assim para o lado da arquitetura, né, caminhando um pouco já para a conclusão dessa apresentação. O Spix, ele coloca que vivemos em tempos incertos, mas a respeito de uma coisa não há dúvida. A arquitetura contemporânea não é movida por ideias visionárias, heroicamente executadas de forma visionária. Pelo contrário, ela é levada pela necessidade de inovar e criar soluções plausíveis para problemas presentes, mas cujas implicações mais amplas ainda não encontraram formulação. O Spix ele tem um conceito extremamente importante que ele chama de uma inteligência de projeto, né? Ou seja, é um conjunto inédito de técnicas, relações, disposições e outros aspectos intangíveis que permitem as práticas da pós-vanguarda inove aprendendo com a instabilidade e se adaptando a ela. De certa maneira, uma inteligência de projeto é a maneira como eu, particularmente, desenvolvo a minha forma de projetar. Né? Ou seja, cada arquiteto, cada grupo de arquitetura, né,
desenvolve um pouco o seu método de trabalho, né? A sua inteligência de projeto, o seu jeito de lidar com essa complexidade de relações que a gente precisa avaliar quando a gente vai projetar, né? Para isso, eles nunca partem do zero, mas eles partem de um arranjo prévio, das experiências que eles já têm, e eles organizam isso como uma espécie de um diagrama, né, de abordagem, né, um diagrama de se colocar diante de um problema, né, estruturam essa dificuldade do problema em campos isolados e buscam formas de resolver essas relações de uma maneira um pouco mais contínua, né, um fluxo de trabalho um pouco mais pautado pelas possibilidades dele evoluir, dele adaptar, né, e não somente projeto uma forma e depois faço projetos complementares, né. Então, a inteligência de projeto, ela parte um pouco desse sentido, né, de que a gente busca, né, extrair desse conjunto de possibilidades de lidar com o conceito de ecologia cultural, ecologia da informação, ecologia da paisagem, ecologia de objetos. Existem inúmeros conceitos de ecologia, né? Grande parte deles extraídos dessa tese de doutorado do Caio Ação, né? A ecologia de projetos surge um pouco como essa é, transição, né, assim, trazer um pouco o conceito de ecologia para a arquitetura, né? Ou seja, significa produzir uma singularidade em ambientes genéricos, né? Agregar valor de sentido, né, e especificidade de diferenciação, né? E tentar territorializar um pouco a ideia de trabalhar com relações no universo da arquitetura, né? O Patrick Schumacher, então, ele afirma que a arquitetura, mais do que uma ciência da forma, ela é uma ciência da demarcação, né, da diferenciação, né? Ou seja, a gente, com o projeto de arquitetura, a gente demarca situações de interação, né? A gente territorializa relações humanas em um espaço de interação, né? Ou que a gente poderia falar, a arquitetura ela opera como se fosse uma espécie de um campo onde a gente consegue operar essas relações e correlações em um sistema cultural humano, né, de nós com nós mesmos e com a natureza em que a gente convive, né, com os espaços das ruas, né, os espaços públicos, espaços privados, né. Então, a arquitetura ela essa ciência das relações físicas, né, e sociais que a gente tenta ficar permanentemente reconstruindo, né? E a ecologia de projeto, então, seria uma abordagem, uma forma de lidar com isso a partir de uma é, visão, né, que seja calcada nesses fundamentos que foram colocados aqui, né, sobre a importância dos sistemas, a importância de entender o universo, né, das cidades como uma grande estrutura de alta complexidade, né, entender que a nossa forma de projetar ela é influenciada pelas redes de computadores, então já existe uma ecologia cognitiva nova que opera para a gente construir esses projetos, né, e dessa maneira a gente vai lidando com problemas de projeto, né. Ah, então, já caminhando um pouco mais para o final, né, a diferença, né? Assim, acho que cada projeto ele é único, e cada projeto ele quer de alguma maneira assim demonstrar uma criar uma espécie de uma diferenciação, né? O espaço projetado ele é um espaço com diferenciação, né? Aprimorado, um espaço que foi alvo de uma intervenção, né? A gente rearranjou um pouco as relações que aconteciam ali a partir de um repertório de estruturas que vão modelar melhor, né, as relações que a gente espera que possam vir a acontecer ali, né? Então, ao invés da gente olhar só para itens isolados, né, das partes, né, como que entender como que o nosso projeto pode fazer com que todas essas partes operem juntas, né?
identificar alguns padrões de similaridade ou padrões de diferença, né? Ou seja, olhar um pouco mais a fundo essas manifestações com as quais a gente precisa saber trabalhar, né? Bom, para finalizar, eu gostaria de falar aqui que o conceito de ecologia de projeto, então, ele vem de uma espécie de uma fusão entre essa influência do Gregory Bateson, né, da ecologia das ideias, né, com o conceito de inteligências de projeto do Michael Speaks, né, e daí surgiu um pouco esse texto, né. E eu trago aqui uma citação do Guattari para a gente terminar essa sessão, né? O que fazer? Como fazer, né? Ou seja, essa nova lógica ecosófica se aparenta à do artista, que pode ser levado a remanejar a sua obra a partir da intrusão de um detalhe acidental, de um acontecimento incidente que repentinamente faz bifurcar seu projeto inicial para fazê-lo derivar longe das perspectivas anteriores mais seguras. Então, o processo de projeto ele deve ser visto como algo que se abra um pouco a essas adaptações e a essa incerteza, né? Tal como a obra de um artista, né? Então essas relações elas se alteram, né? E o nosso projeto precisa dar conta disso, precisa assumir um pouco uma possibilidade de que esse sistema se rearranje, né? Vá incorporando novas questões, né? E que nunca acabe, né? Que nunca termine a partir do momento em que eu construo, mas a partir daí ele continua então a compor essas relações e pode ir permanentemente evoluindo, né? Para isso, vocês podem, para informações complementares, vocês podem acessar o site, né, territórios.org/rede. Nas seções de artigo, vocês vão ter lá o artigo Ecologias de Projeto, do Métodos e Processos, que é importante para complementar essas análises mais teóricas, né, que eu trouxe aqui, né, para todos. E com isso, eu encerro um pouco essa primeira apresentação, que é uma análise, né, mais dessa trajetória, né, como que o conceito de ecologia pode ser visto e derivado desde as ciências mais naturais até ciências da informação, né, dos computadores até a questão da arquitetura. Então, vivemos em um mundo de relações, né, dinâmicas, complexas. Precisamos assumir essa realidade e nos preparar, né, como o Michael Speaks fala, né, desenvolver as nossas próprias inteligências de projeto para lidar com essa complexidade. Então, por hoje é isso, né? E até a próxima.